Família componha o céu do sorrir, sendo a luz desse mundo sem cor. Família, não adies mais teu compromisso, reacendendo a luz de tua missão aqui na terra. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Pais e filhos se respeitam como irmãos. O perdão para eles é oração de quem vive em Cristo. Em família aprendemos a ser cristãos, definindo nossa própria condição de progresso no infinito. Na acústica do lar, na acústica do lar, eu quero progredir. Na acústica do lar, tento me encontrar, amando primeiro os que estão juntos de mim, honrando meu pai e minha mãe, pois o amanhã dos meus filhos também depende de mim. Família, liberta-te da angústia, do egoísmo, nasceu em ti a flor da redenção. Família, berço sagrado do Espírito em evolução. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Família lá, semente do amanhã. Boa noite a todos, sejam bem-vindos a mais uma palestra aqui do nosso Instituto Espírita Caminheiros de Jesus. Eu estou muito feliz por estar aqui com vocês novamente nessa noite. Eu espero que hoje a gente consiga ter ótimas reflexões, que a gente consiga entrar em contato de novo com nós mesmos, entrar em contato com o universo e entrar em contato com Deus. Antes da gente começar nossa palestra e falar um pouquinho do nosso tema, eu vou ler uma página para vocês do livro Ceifa de Luz. Esse livro ele é psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Vou abrir uma página aqui pra gente ir se harmonizando. Confiando. Tendo fé nas descobertas e nas observações conjugadas de físicos, astrônomos e matemáticos, o homem construiu o foguete com que explora vitoriosamente o espaço cósmico. Tendo fé nas ondas eletromagnéticas, formou as bases da televisão, que hoje transmite a palavra e a imagem a longas distâncias, simultaneamente em todas as direções. Tendo fé nos processos imunológicos iniciados e desenvolvidos por ele mesmo, criou a vacina, liquidando o problema das moléstias contagiosas que de tempos a tempos dizimavam milhares de existências no mundo. Tendo fé na escola, dividiu-a em setores múltiplos e estabeleceu cursos específicos de modo a servir as criaturas da infância à madureza, afastando a humanidade dos prejuízos da incipiência e do flagelo da ignorância. Tendo fé no motor,
inventou o automóvel em que se transporta, à vontade, de região para região, atendendo aos próprios interesses com inestimável ganho de tempo. Assim também, confiando nos ensinamentos do Cristo e praticando-os como se faz necessário, a criatura edificará a sua própria felicidade. Entretanto, qual acontece ao foguete, à televisão, à vacina, à escola e ao automóvel, que funcionam segundo os princípios em que se baseiam, a fim de oferecerem os frutos preciosos no auxílio ao homem, a fé nas lições de Jesus só vale devidamente se for usada. Agora que a gente leu essa página, para dar início à nossa palestra, para dar início à nossa harmonização, eu convido você para a gente fazer juntinhos uma prece, para que cada vez mais a gente consiga mergulhar nesse universo, a gente esqueça os problemas exteriores e foque apenas aqui. Então eu convido você agora a fechar os seus olhos junto comigo e levar seus pensamentos ao alto. Querido e amado Mestre Jesus, estamos aqui, nós, todos seus servos, tantos e tantos reunidos em várias partes do nosso Rio de Janeiro e alguns até fora do nosso estado. Senhor, pedimos a Tua bênção, a Tua permissão para que a palestra da noite de hoje se dê da melhor maneira possível, de forma a cada pessoa que nesse momento nos ouve, nos escuta, que possa internalizar esses ensinamentos, que possa refletir sobre eles, possa se questionar e possa começar o autoaprimoramento, o autoconhecimento, a automudança. Já estivemos muito perdidos, Senhor, perdidos nos vales das sombras, perdidos nos vales da morte, perdidos nos vales da insegurança. Mas hoje, nesta palestra, rogamos a Ti que nos abençoe e nos guie para que ela possa tocar em nossa alma, para que aquela chavinha dentro de nós que ainda não despertou possa florescer nesse momento, Senhor. Que eu consiga passar o máximo possível para todos que nos assistem nesse momento e que seja uma palestra abençoada. Que os espíritos desencarnados que estão perto de nós possam ouvi-la também e possa junto conosco emitir ondas positivas e melhores para nós e para o nosso Brasil. Muito obrigada por tudo, Senhor, e com a Tua permissão, damos por iniciada a palestra dessa noite. Então, pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez. Muito obrigada por estarem harmonizando junto comigo. E o tema da nossa noite é: eu me perdi. Como recomeçar? Eu pensei muito para fazer um tema para vocês, um tema que fosse atual, um tema que tocasse dentro da gente, né? E quantos de nós não estamos nos sentindo perdidos? Quantos de nós, dentro das nossas crenças, dentro dos nossos medos, das nossas inseguranças, nós acabamos deixando para trás um caminho lindo que a gente estava trilhando? Quantos de nós, nesse momento, sentem receio, ansiedade, depressão e não sabem como se reconectar novamente, reconectar com o alto, reconectar com quem nós estávamos nos esforçando para ser? Quantos de nós, nesse momento, não sabe bem para onde está indo, só sabe que sente dor, que sente tristeza, que sente raiva? Mas eu tenho certeza que se você está assistindo essa palestra, você também quer recomeçar. Ou você quer ajudar alguém que esteja um pouquinho perdido a recomeçar também. Então, que maneira melhor da gente recomeçar? Que maneira melhor da gente se reencontrar do que voltando às nossas bases, voltando aos nossos princípios? E aí eu trago para vocês o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele tem diversas capas, mas não importa a capa que ele tenha, o conteúdo dele é o seguinte: algumas passagens marcantes da Bíblia que são interpretadas à base da luz da doutrina espírita. Sendo assim, hoje a gente vai voltar à nossa base. A gente vai aprender a recomeçar, a gente vai aprender a reiniciar o que está adormecido dentro da gente. Seja a vontade de trabalhar, seja a vontade de existir, seja a vontade de ser uma pessoa melhor e tornar esse mundo um lugar melhor. Então eu separei para vocês
algumas partes muito importantes do Evangelho segundo o Espiritismo que é essencial para a gente começar nossa jornada agora de recomeço. Então, vamos lá. Aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, eu vou abrir uma parte muito importante para a gente começar nossa reflexão. Essa parte é: meu reino não é deste mundo. Tem uma passagem que diz assim: Pilatos, voltando a entrar no palácio e mandando vir Jesus, perguntou-lhe: Tu és o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, meus seguidores teriam combatido para impedir que eu caísse nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos lhe disse então: És, pois, rei? Jesus lhe respondeu: Tu o dizes, sou rei. Não nasci e não vim a este mundo, senão para dar testemunho da verdade. Aquele que pertence à verdade, escuta a minha voz. São João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Isso aqui é muito importante para a gente começar a nossa reconexão e o nosso recomeço. Por quê? Quando a gente sabe que meu reino não é deste mundo, que foi como Jesus falou para Pilatos, vamos parar para pensar na grandiosidade de Jesus. Vamos parar para pensar no conhecimento de Jesus. Vamos parar para pensar nas faculdades que Jesus tinha, as habilidades que ele tinha. Será que se o reino de Jesus fosse o reino terrestre, ele teria de fato se deixado entregar? Ele teria de fato sido crucificado? O reino de Jesus, o reino de Deus, é um reino muito maior. É um reino que não está aqui na Terra. E aí eu te volto para os nossos sentimentos atuais. Quais são suas maiores preocupações no momento? Sua maior preocupação é o seu trabalho? Sua maior preocupação são as dívidas que você tem que pagar? Sua maior preocupação são pessoas da sua família que você deixou de falar? O que mais te preocupa no momento? Vem refletir comigo. Porque se a gente fosse Jesus, como nós somos e como nós pensamos, mas estivéssemos no corpo dele, lá naquela época, 2021 anos atrás, com as nossas preocupações atuais, sendo a pessoa que nós somos, será que a gente se deixaria ser crucificado? A gente ia querer isso? A gente aceitaria isso? Ou a gente estaria preocupado em ficar aqui e fazer tudo o que se deve fazer na vida terrestre? Pois bem, eu acredito que muitos de vocês responderam que uma das maiores preocupações estão extremamente ligados aqui na Terra. No aqui e no agora. E talvez no futuro, mas um futuro que ainda é aqui. Só que o reino de Deus não é esse. O reino de Deus não é um reino terrestre. Então, se as suas preocupações, elas estão permeadas, elas estão norteadas, principalmente e em sua grande parte, no reino da Terra, então vamos recomeçar, vamos repensar. O Evangelho mesmo nos diz, e Jesus mesmo falou. Por essas palavras, Jesus designa claramente a vida futura, que ele apresenta em todas as circunstâncias como a meta final da humanidade e como objeto essencial das principais preocupações do homem na Terra. Toda essa preocupação que a gente tem com o nosso dia a dia, com as riquezas, e quando eu digo riquezas, eu não estou falando em ser rico, eu estou falando de fato em conseguir dinheiro para fazer as coisas que você quer fazer, seja ir no shopping, seja ir numa praia, seja comprar uma casa para sua mãe. As nossas principais preocupações, elas devem girar em torno da nossa meta final da humanidade, e essa meta final é a vida futura, não é a vida de agora. Então, se a nossa meta principal está na vida futura, nós temos certeza de que o que fazemos aqui será recompensado. Nós temos certeza que existe uma lei de causa e efeito e que o futuro, ele depende justamente do que estamos moldando agora. Então, para um pouquinho com as milhões de preocupações que você está agora, que giram apenas em torno do aqui e do agora, ou de um futuro aqui na Terra. Essa terra ela não nos pertence e o reino de Deus ele é muito, muito maior e está na vida futura. E a vida futura nós sabemos,
Não há essa matéria aqui grossa que a gente conhece. A vida futura ela gira em torno das coisas do espírito e não das coisas da carne. E as coisas do espírito, elas não têm a ver com as coisas materiais. Ela não tem a ver com a sua casa que ainda não ficou pronta, ela não tem a ver com o emprego dos sonhos que você ainda não conseguiu, ela não tem a ver com as dívidas que você angariou para si. Ela tem a ver muito mais com as relações interpessoais, com a moralidade, com a inteligência que você está desenvolvendo e muito mais sobre como você está utilizando essa inteligência para si. Vamos continuar um pouquinho, já que a gente está falando de vida futura? E vamos para uma outra parte aqui do Evangelho. Muito importante. Essa parte do Evangelho é: ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se acabamos de falar que o reino de Deus, ele preside na vida futura, que ele não é um reino que está composto aqui na Terra, e sim composto nas coisas que vêm do Espírito e para o Espírito, então a gente sabe que a gente não pode ver ele se a gente não nascer de novo. E como que isso se dá? Bem, entretanto, Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que Jesus fazia, e seu espírito estava em suspenso, porque uns diziam que João Batista havia ressuscitado dos mortos, outros que Elias havia aparecido e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Então Herodes disse: mandei cortar a cabeça a João Batista, mas quem é esse de quem ouço dizer tão grandes coisas? E tinha vontade de vê-lo. Seus discípulos então o interrogaram e lhe disseram: por que os escribas dizem que é necessário que antes Elias volte? Jesus lhes respondeu: é verdade que Elias deve voltar e restabelecer todas as coisas, mas eu lhes declaro que Elias já veio e eles não o reconheceram e o trataram como quiseram. É assim que farão sofrer o Filho do Homem. Então, seus discípulos compreenderam que era de João Batista que lhes falava. E essa passagem está em São Mateus, capítulo 17, versículos de 10 a 13, e em São Marcos, capítulo 9, versículos de 11 a 13. Nessa passagem fica muito claro tanto a importância de renascer, porque Jesus fala claramente que era importante que Elias viesse para restabelecer as leis, ou seja, nós renascemos, isso não é só de Elias, que é João Batista, mas também de nós. Nós renascemos sucessivas vezes com um grau de importância grande, o grau de restabelecer as coisas. E que coisas são essas? Tanto as coisas mundanas, e nesse sentido eu digo leis de justiça que devem ser tragos aqui para a Terra, leis de amor e caridade, que são essas leis imutáveis, as leis de verdade que nós temos que trazer aqui para a Terra para restabelecê-la, para transformar esse mundo de provas e expiações, um mundo de regeneração e no futuro em um mundo feliz, um mundo que é pouquissimamente material e em sua grande parte um mundo espiritual. Nós precisamos renascer para restabelecer as coisas também de erros do passado, erros que nós cometemos com o nosso próximo, erros que nós cometemos muitas vezes com nós mesmos. Essa importância de renascer, ela é muito grande. E essa passagem é tão importante porque olha o que Jesus fala. Ele fala que Elias já veio na figura de João Batista e ninguém o reconheceu e, pelo contrário, trataram como quiseram. Sabe o momento agora que você está vivendo? Um momento, às vezes, de angústia, que você está separado de uma pessoa que você ama muito, seja porque vocês estão separados pela carne, porque ela desencarnou, seja porque um de vocês ou os dois cometeram grandes erros e isso separou vocês materialmente no momento. Sabe esse sentimento que te toma agora de incompreensão, esse sentimento de tristeza? A gente pode restabelecer isso nessa encarnação mesmo. E quantas oportunidades a gente já não deixou passar de pessoas que nós queríamos trazer um equilíbrio de volta à nossa relação, mas que nós não trouxemos. Seja pelo nosso orgulho, seja pela nossa falta de vontade, seja pela nossa falta de percepção da vida futura e do que nós trouxemos de bagagem do nosso passado. Pessoas apareceram na nossa porta, pessoas apareceram na nossa família, pessoas apareceram no nosso trabalho, pessoas apareceram na nossa rua, pessoas que precisaram do nosso amor e da nossa paciência. E que nós trouxemos para elas foi a nossa impaciência
e o nosso até logo. Nós chamamos essas pessoas muitas vezes de tóxicas, nós chamamos essas pessoas de desequilibradas e falamos que essas pessoas nos tiraram do equilíbrio. Mas não é verdade. Ninguém tem a capacidade de tirar a gente do equilíbrio, só nós mesmos. O nosso maior inimigo nunca foi o outro, sempre foi a gente, as nossas más tendências. Então, essa pessoa que nós estamos esperando, Elias voltar, Jesus voltar, o grande amor da nossa vida voltar, essas pessoas já voltaram, essas pessoas já vieram e agora tem outras aqui na nossa porta batendo e que nós renegamos e que nós simplesmente viramos as costas em prol de uma virtude que nós fingimos ter, mas ainda não temos. Precisamos retomar e ter paciência, precisamos retomar e perceber que precisamos restabelecer coisas e as relações fazem parte dessas coisas. E o contato com nós mesmos e o nosso amor próprio faz parte disso. Estamos perdidos, mas vamos recomeçar. E vamos recomeçar daí. Sabemos que o reino de Deus não é desse mundo. E sabemos que para ver o reino de Deus, precisamos nascer de novo. E sabemos que pessoas a qual nós temos dívidas, elas já renasceram. Estão muitas vezes na nossa família, na figura de uma pessoa difícil, na figura de uma pessoa que tem uma opinião completamente oposta da gente. Opinião que às vezes a gente repudia. Seja ela preconceito, maus hábitos. Mas na Bíblia, em nenhum momento Jesus julgou alguém. Pelo contrário, ele falou, venha irmão, venha comigo. E ele os amou inconstantemente e sempre. Ora, havia um homem entre os fariseus chamado Nicodemos, senador dos judeus, que veio durante a noite encontrar-se com Jesus e lhe disse, Mestre, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir como um doutor, pois ninguém poderia fazer os milagres que fazes se Deus não estivesse com ele. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Disse-lhe Nicodemos, como pode nascer um homem já velho? Pode tornar a entrar no ventre de sua mãe para nascer pela segunda vez? Jesus lhe respondeu, em verdade te digo, se um homem não renasce da água e do Espírito, não pode entrar no reino de Deus. O que nasceu da carne é da carne, o que nasceu do Espírito é Espírito. Não te admires de que eu tenha dito que é necessário que nasças de novo. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. O mesmo ocorre com todo homem que nasceu do Espírito. Pois bem, sabemos que precisamos renascer, sabemos que a reencarnação ela é uma lei divina de justiça, ela vem trazer justiça para os nossos atos, mas não devemos esperar apenas ela para retificar o que nós temos feito. Nós podemos começar de agora. Quanto antes a gente comece, mais preparado para a vida futura a gente vai estar. Com menos débitos nós vamos estar para a nossa próxima encarnação. Se a pessoa que somos hoje, se a carne que habitamos hoje tem muitas dificuldades e está num lugar muito inóspito, nós sabemos bem o que nós fomos, nós sabemos bem como nós agimos. E nessa parte muito específica em que diz o que nasceu da carne é da carne, o que nasceu do Espírito é o Espírito. O Espírito sopra onde quer e ouve sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Não sabemos de onde nós viemos, não sabemos qual foi o nosso passado, não sabemos se habitamos um outro planeta, não sabemos se habitamos um outro estado ou um outro país, não sabemos se fomos muito bons ou se muito maus, mas nós podemos, como eu falei, refletir sobre quem nós somos hoje. E com isso, nós temos o reflexo de quem nós fomos. Mas quando o homem morreu uma vez, quando seu corpo separado de seu espírito é consumido, o que se torna? Visto que o homem morreu uma vez, poderia realmente reviver de novo? Nesta guerra em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha transformação aconteça. Jó, capítulo 14, versículos 10 e 14. Eu acho que é de uma fala muito poderosa essa que Jó traz pra gente. Nesta guerra em que me vejo todos os dias de minha vida, espero que minha transformação aconteça. Vamos ter em mente, meus amigos, todos os dias aqui no planeta Terra é uma guerra. Sim, é uma guerra. Não uma guerra com o nosso próximo, mas uma guerra com nós mesmos. Uma guerra com as nossas más tendências, uma guerra com os nossos maus hábitos, uma guerra com o nosso orgulho, com o nosso egoísmo, uma guerra em ter a motivação necessária, mesmo cercado de pessoas
que estão pensando só no aqui e no agora e na vida terrena. É uma guerra sermos melhores a cada dia. Então, isso que Jó traz de que espero que minha transformação aconteça, não vamos esperar apenas que a transformação aconteça numa vida futura, só porque vamos renascer, mas vamos fazer a transformação agora, vamos recomeçar agora. Vamos agora fazer uma lista do que está nos travando, vamos fazer uma lista dos nossos maus hábitos. Às vezes o que a gente acha que está nos travando, que é uma pessoa que nós temos, a qual nós temos problemas, um trabalho que é muito penoso pra gente, na verdade está nos ensinando a crescer. Na verdade, nos terrenos às vezes mais áridos e mais difícil, é onde a semente com muita dificuldade, ela floresce e ela se torna uma linda flor. E é o que nós queremos ser. Nós queremos fazer parte da colheita de Jesus. E com isso, devemos agradecer, porque a transformação está sendo feita, mas precisamos começar com ela a partir de agora, e não apenas na vida futura. Então, continuando aqui, já que a gente está falando sobre as dificuldades que a gente passa, a gente está falando sobre as nossas más tendências, a gente vai falar também de uma parte muito importante e que eu creio que todos vocês aqui estão sentindo ela na pele, principalmente durante essa pandemia. Bem-aventurados os aflitos, isso também está no nosso evangelho. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os famintos e os sedentos de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição pela justiça, porque deles é o reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículos 5, 6 e 10. Bem-aventurados são vocês que são pobres, porque seu é o reino dos céus. Bem-aventurados vocês que têm fome agora, porque serão saciados. Felizes são vocês que agora choram, porque haverão de rir. São Lucas, capítulo 6, versículos 20 e 21. Olha a importância que nos traz o Evangelho quando ele fala que bem-aventurados são os aflitos. O Evangelho não fala que bem-aventurados são os ricos. O Evangelho não fala que bem-aventurados são os que regozijam, são os felizes em plenitude. Ele não fala isso. Ele fala que bem-aventurados são os que sofrem. E quando eu digo que são os que sofrem, o Evangelho diz que são os que bem sofrem, os que bem sabem sofrer, bem sabem passar por uma provação. E por que disso? Porque Deus, ele tem predileções, porque Deus ele considera uns mais que outros? Não. É por questão de mérito também? Não especificamente isso. Mas imagina o mundo que a gente está hoje. Se você é capaz de ter uma felicidade plena nesse mundo, cuidado. É um mundo onde as pessoas estão perdidas, onde as pessoas estão sofrendo, elas estão com ansiedade, elas estão com depressão, elas estão com bipolaridade. Elas estão com tanta coisa, com tantas dores dentro de si. E é muito grave que eu consiga ter uma felicidade absoluta nesse mundo quando o meu irmão chora todos os dias. Se eu choro hoje e a gente está pensando na lei de causa e efeito, no futuro eu vou sorrir. A gente pensa que a gente está sofrendo agora por duas causas. Uma das causas é a causa na vida atual, nessa encarnação que nós estamos vivendo. Quantas doenças não se originam dos nossos próprios excessos, do nosso próprio orgulho? Quantas doenças não surgem de você beber demais, de você fumar o tempo todo, de você guardar para si amarguras, dores, sofrimentos e não dividir isso com o seu próximo, não dividir isso com pessoas de confiança, não dividir isso com um profissional da saúde, não dividir isso com um psicólogo, com um psiquiatra, não dividir isso com a sua religião. Quantos males a gente não sofre, por exemplo, de um filho que ele segue pelo mau caminho porque desde o início a gente não cobrou dele um posicionamento, não cobrou dele responsabilidades que era da encarnação dele. A gente desde o início não cortou ali as más tendências. Quantas coisas não surgem, quantos relacionamentos fadados ao fracasso, porque mesmo quando a gente viu que chegou ao fim, a gente continuou preso a uma ilusão que nós tínhamos. Quantas coisas nos acontecem diariamente que são frutos das nossas próprias escolhas, do nosso orgulho em não pedir perdão, do nosso egoísmo em não dividir.
E quando eu digo dividir, não é dividir o que sobra, mas dividir o que falta. Sendo assim, a gente começa a perceber que as aflições que nos rodeiam, elas, em sua grande parte, residem nas nossas escolhas atuais. E uma pequena parte reside nas nossas escolhas pretéritas, ou seja, nossas escolhas do passado, de outras encarnações, onde no passado, muitas vezes, tivemos muito orgulho, muito egoísmo, muita incerteza, muito medo, muita raiva, muito ódio, muita falta de sensibilidade, falta de caridade, quando muitas vezes pensamos só em nós mesmos. E não venha me dizer que isso não aconteceu com você, porque se não tivesse acontecido com você, no dia de hoje, cada pessoa que você passaria na rua, você ajudaria ela de alguma forma. Seja com um pedaço de pão, seja com uma proposta de emprego, seja abrigando na sua própria casa com um teto, seja com uma água, uma palavra, uma ajuda. Então, se você passa pelos seus irmãos, que são seus irmãos, que Jesus já nos falou e Deus todos os dias nos mostra, e você não faz isso, acredite, no passado foi pior. Sabe por quê? Porque a nossa tendência é sempre melhorar. E se a nossa tendência é sempre melhorar, e hoje estamos como estamos, pensa no passado. Pensa em como provavelmente nós seríamos. Então, vamos focar atualmente em micromissões, em micropasso, para nós termos microvitórias, tá bom? Então, quando ele fala aqui, bem-aventurados vocês que têm fome agora, porque serão saciados, essa fome é de muitas coisas. Essa fome é da fome física e essa fome também é de justiça. E sim, nós seremos saciados porque o nosso destino final é a felicidade, é a perfeição, é a felicidade verdadeira, aliás, não a felicidade da terra, essa felicidade momentânea. Então não fique triste se hoje você se sente injustiçado, se hoje você sente que tudo que você faz, a sorte só vira para as outras pessoas, para as pessoas que você considera mais. Né? Não pense nisso. Pense pelo contrário, que você está angariando tesouros para o seu futuro. As vicissitudes da vida têm, portanto, uma causa. E visto que Deus é justo, essa causa deve ser justa. Olha que bacana. Tudo que a gente passa é justo, meus amigos. Vamos recomeçar com uma confiança maior agora. Nós fraquejamos porque talvez não tivéssemos uma confiança tão certa de que a causa das nossas aflições dependem 100% de nós, porque ela é dividida em causas atuais e causas pretéritas, mas todas que nascem em nós. E também sabendo que elas são justas, porque Deus, Ele dá exatamente ali o que nós estamos precisando para o nosso aprimoramento. A experiência, porém, chega às vezes um pouco tarde, quando a vida foi desperdiçada e perturbada, quando as forças estão gastas e o mal não tem remédio. Então o homem passa a dizer: se no início da vida eu tivesse sabido o que sei hoje, quantos passos em falso teria evitado? Se fosse para recomeçar, faria tudo de outra maneira, mas não há mais tempo. Como o operário preguiçoso diz, perdi meu dia, ele também diz, perdi minha vida. Quantas pessoas você conhece que chegou no final da vida e falou, se eu tivesse a sabedoria que eu tenho hoje? Eu mesmo, com 27 anos, eu penso, nossa, se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje com meus 15, 16 anos, minha vida seria muito diferente. Mas essa vida pode ser diferente a partir de agora. Sempre há tempo de recomeçar. E não precisa recomeçar na vida futura. É claro que se você estiver no final da sua vida, na sua vida aqui terrena, é claro que você vai aproveitar todos os ensinamentos que você teve. É claro que você vai aproveitar tudo que você aprendeu intelectualmente. É claro que você vai aproveitar tudo que você evoluiu moralmente. E você vai trazer isso como bagagem para a próxima encarnação. Nada é perdido. E isso que é o lindo da reencarnação. Isso que é o lindo da justiça de Deus. Nada se perde. Então, seria essencial que a gente comece de agora esses recomeços. Seria essencial que a gente comece de agora a gente parar e pensar quais lições que eu tirei de tudo isso que eu tenho vivido. Quais lições que eu tirei no ano passado, esse ano e 10 anos atrás. Como que eu posso aplicar isso na minha vida agora? E não precisa apenas ser lições que eu vivenciei, mas lições que outras pessoas vivenciaram. Agora a gente vai falar, já que a gente está falando de aflições, a gente vai falar de uma parte que se chama o Cristo Consolador.
importantíssimo. Porque, vamos parar para pensar? O que te consola agora? A bebida te consola agora? Sair com uma pessoa desconhecida te consola agora? Ouvir uma música triste te consola agora? Correr em volta de um estádio te consola agora? Chorar vendo comédia romântica? Eu tenho certeza que você está procurando subterfúgios, que você está procurando válvulas de escape nesse momento, para que te console. Mas eu vou te falar uma coisa. A verdadeira consolação, ela vem do Cristo. As outras coisas, elas são consolações paliativas e que nos fazem muitas vezes, ou melhor, algumas vezes, nos faz cair porque uma das maiores consolações nossa, a gente não tem ainda interiorizado dentro da gente, que é a consolação do Cristo. Eu quero que você feche os olhos agora. Feche os olhos. Feche os olhos e se concentre só na minha voz. Venham a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados, e eu os aliviarei. Tomem meu jugo e aprendam comigo que sou manso e humilde de coração, e encontrarão repouso para suas almas, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. São Mateus capítulo 11, versículos 28 a 30. Podem abrir os olhos agora. Vê se não é uma passagem que consola. Jesus te chamar e falar: vinde a mim todos que estão aflitos e sobrecarregados. Eu sei que agora você se sente assim. Eu sei que parece que o mundo está caindo sobre você, porque tudo é difícil aqui na Terra, mas a pandemia amplificou muito mais os nossos sentimentos. Então, vamos a Deus, vamos a Jesus, vamos a Ele, já que nós estamos nos sentindo aflitos e sobrecarregados. Sabe por quê? Porque o jugo dele é leve, porque o jugo dele é baseado no amor e na caridade. E quando as coisas são baseadas em amor e caridade, as coisas não são pesadas, pelo contrário. Isso nos traz o amor universal, isso nos traz nossa grande família espiritual. Isso nos traz a sermos pessoas melhores, a praticarmos o bem e sermos o bem. Quando ele diz que o fardo dele é leve, porque ele está nos ajudando a caminhar. Ele está nos mostrando o caminho e ele nunca nos desampara. Nunca. Jesus pode não estar conosco fisicamente, agora, em carne, mas ele está o tempo todo em espírito conosco. Assim como Deus, na verdade, está a todo momento com a gente. Está no nosso coração, está nos nossos pensamentos. Deus é onisciente, onipotente. Ele está em todos os lugares e Ele ouve nossas aflições e Ele ouve nossas preces. Só que Ele dá o que nós precisamos e não o que nós pedimos. E quando nós pedirmos, devemos pensar em pedir de forma que os nossos pedidos estejam alinhados com as vontades de Deus e não o contrário. Sendo assim, temos que ter a confiança e essa fé no futuro. Porque quando nós nos consolamos nele, é claro que nós podemos usar sempre as nossas muletas, nós podemos usar a religião, nós podemos usar os nossos amigos, a nossa família, a espiritualidade. Mas devemos ter no nosso coração que a nossa consolação vem do Cristo, a nossa consolação também vem do Pai. Eu acho essa passagem tão linda, porque isso faz com que nós não nos voltemos aos vícios, mas voltemos às nossas virtudes. Isso faz com que a gente não se apegue a falsos profetas, mas que a gente se apegue ao legado que o Cristo nos deixou. E Ele é tão misericordioso e Deus é tão bom com a gente que nós temos um anjo guardião conosco que não sai de perto de nós em nenhum momento. Esse anjo protetor, ele guia nosso espaço, ele nos ajuda, ele ouve nossas aflições e ele está aqui conosco para o que der e vier. Então, como recomeçar? Que é a nossa grande pergunta que está permeando a nossa palestra de hoje. Nós devemos recomeçar nos consolando nele, chorando com ele, fazendo nossas orações para ele, pedindo ajuda para que ele nos guie para o melhor lado, para que ele nos mostre a melhor saída, para que ele nos dê inteligência para distinguir o bem do mal, para que ele nos dê força, porque a força vem dele. Porque se ele, Jesus Cristo, passou por uma crucificação, o que nós estamos esperando para passar por essa tribulação que nós estamos vivendo? O que nós estamos esperando para derrotar o velho homem, a velha mulher?
Então vamos aqui para a nossa próxima reflexão, que é uma reflexão muito pertinente para o que a gente está vivendo agora, que é: ame seus inimigos. Ouviram o que foi dito: amarão seu próximo e odiarão seus inimigos. Eu, porém, lhes digo: amem seus inimigos, façam o bem àqueles que os odeiam e orem por aqueles que os perseguem e caluniam, a fim de ser filhos de seu Pai que está nos céus, que faz o sol levantar-se para os bons e para os maus, e que faz chover sobre os justos e injustos. Porque se só amarem aquele que os amam, que recompensa terão? Não procedem assim também os publicanos? E se cumprimentarem apenas seus irmãos, que fazem mais que os outros, os pagãos não fazem outro tanto? Digo-lhes que se sua justiça não for mais abundante que a dos escribas e dos fariseus, não entrarão no reino dos céus. São Mateus, capítulo 5, versículo 20 e de 43 a 47. Pessoal, essa passagem ela tem uma importância tão grande para o nosso processo de recomeço, para a gente sair da perdição que a gente está, a gente se reencontrar, a gente se reconectar, porque isso tem a ver com o amor, um amor que se estende, um amor que se estende às pessoas que nos fazem mal, um amor que se estende às pessoas que têm opiniões muito contrárias à nossa, um amor que se estende a pessoas que têm opiniões preconceituosas, a pessoas que têm opiniões racistas, as pessoas que têm opiniões homofóbicas, as pessoas que têm um caráter duvidoso, aos assassinos, aos estupradores, aos ladrões, aos bandidos. Aquela pessoa que nos fez um mal tão grande, aquela pessoa que nos xingou, que nos caluniou, aquela pessoa que nos deu um fardo pesado para carregar. Isso se estende a todas essas pessoas. Amar os seus inimigos é essencial para a nossa reconexão, porque Jesus amou todos os seus inimigos, Jesus sorriu e Jesus falou olhando para os céus: perdoe, Pai, eles não sabem o que fazem. E essa consciência é a consciência que nós devemos ter, porque se nós não amarmos o nosso inimigo, o que nos diferenciam dos bandidos, por exemplo? Os bandidos também amam a sua mãe, o seu pai, os seus amigos e os seus familiares. Também amam a mulher que está com eles e os filhos dele. E quem nós amamos? Essas pessoas também. Então, qual a diferença de nós para eles? Nenhuma. Se nós não começarmos esse processo de amor a partir de agora, de nenhuma diferença nós temos daqueles dos mais caráter e nenhuma diferença nós temos daquele que age segundo as más condutas, segundo o nosso Código Penal e segundo as leis de Deus. Precisamos nos diferenciar. Aqueles que seguem o Cristo, aqueles que seguem o Evangelho, precisam recomeçar uma partezinha do coração. Aquela partezinha que acha que só porque o outro a gente considera ele mal, que ele não deve ser amado. Pelo contrário, é aí que ele deve receber o nosso amor. É aí que ele deve receber a nossa oração. É aí que ele deve receber o nosso bem. Porque quando fazemos o bem, não olhamos para quem estamos fazendo, não distinguimos a quem estamos fazendo. Amar é muito mais do que amar só aquele a quem nos trata bem, amar aquele a quem nos sempre fez bem. Ainda mais agora, no mundo que estamos vivendo hoje, que é um mundo polarizado, devemos amar todas as pessoas, até aquelas que nos querem mal. São aquelas que estão sem esperança e são aquelas que estão mais perdidas. E não vamos nos deixar perder por esse sentimento. Não vamos nos deixar perder de novo por pessoas que estão completamente perdidas e que ainda não internalizaram o Evangelho dentro delas, que ainda não internalizaram o Cristo. O Cristo falou: vinde a mim, vós que sofreis. Então, no momento estamos sofrendo pelo outro, estamos sofrendo porque fizeram conosco. Mas nós escolhemos o que fazemos com o que o outro fez da gente. Nós escolhemos isso. Então, vamos retribuir o mal com o bem. Vamos reciclar o que nos deram. Vamos transformar em coisas melhores, em sentimentos melhores. E aí a gente vem para uma parte que tem total ligação com amar os nossos inimigos, porque amar os nossos inimigos tem também a ver
com a caridade com o outro. E a caridade a gente não faz só com aquele que é o nosso próximo mais próximo. A caridade a gente não faz só com aquele que merece segundo o nosso grau. Se fosse assim, Deus olharia para nós e falaria: olha lá, não é merecedor, não ora todos os dias, não ajuda seu próximo, não honra pai e mãe, não me ama acima de todas as coisas, não vê a vida futura, fica fixado nos erros do passado. Mas Deus é muito bom, Deus é perfeito e Ele não olha isso. E nós queremos não ser Deus, isso não tem como, mas nós queremos também ser perfeitos. Nós queremos atingir a perfeição, nós queremos ser felizes também, nós queremos ser pessoas melhores. E se não fosse assim, não estaríamos ouvindo essa palestra. Então, se nós queremos isso, mãos à obra, porque fora da caridade não há salvação. E a caridade também é com os nossos inimigos. Saber ouvir, saber entender, saber se colocar no lugar do outro e liderar através do exemplo. Ora, quando o Filho do Homem vier em sua majestade, acompanhado de todos os anjos, sentar-se-á no trono de sua glória, e todas as nações reunidas diante dele vai separar uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos carneiros, e vai colocar as ovelhas à sua direita e os carneiros à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham benditos de meu Pai, tomem posse do reino que lhes foi preparado desde o princípio do mundo. Pois tive fome e me deram de comer, tive sede e me deram de beber, tive necessidade de um teto e me abrigaram, estive nu e me vestiram, estive doente e me visitaram, estive preso e foram me visitar. Então os justos lhe perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos sem teto e te abrigamos, ou despido e te vestimos? E quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? O rei lhes responderá: em verdade lhes digo, todas as vezes que fizeram isso a um dos menores desses meus irmãos, foi a mim mesmo que o fizeram. Essa passagem é tão antiga, já foi falada tantas vezes e a gente ainda não internalizou ela. Todas as vezes que fazemos bem para o nosso próximo, inclusive e principalmente aos nossos inimigos, é a Jesus que estamos fazendo. Vamos parar para pensar no caminho que você faz hoje para ir na farmácia, o caminho que você faz hoje para ir para o trabalho, o caminho que você faz hoje para visitar um familiar. Quantas pessoas nesse caminho pediram a sua ajuda, rogaram pela sua ajuda, imploraram pela sua ajuda? E quantas dessas pessoas você passou direto com as desculpas de sempre? Não tenho dinheiro, não posso, estou com pressa, se eu tivesse mais eu faria. Você tem muito e você tem como fazer muito com isso. Você pode ter dons que outras pessoas não têm e você pode dividir com elas. Você pode ter o teu tempo e dividir com o outro. Eu vou dar um exemplo. Quando eu me mudei de casa, eu entrei numa realidade em que eu saio do meu portão e se eu vou até o hortifruti, tem pelo menos 10 pessoas em situação de rua. E quando eu saía só com cartão. E as pessoas me pediam dinheiro, elas me pediam comida, elas me pediram um copo d'água. E eu falava não, não e não, porque eu só tinha um cartão de crédito. Era assim que eu pensava. Eu tinha pouco, era assim que eu pensava. Depois, eu parei para pensar. Será que se eu pegar R$10 e eu dividir ele em moedas de 1, eu não consigo ajudar essas 10 pessoas? Será que se eu pegar um pão, 10 pães, ou 5 pães e dividir pela metade, eu não consigo saciar um pouco da fome dessa pessoa? E foi assim que eu fui começando a me reinventar, porque eu também estou num processo de recomeço, assim como vocês. Um processo de reconexão. Uma vez eu parei e uma pessoa em situação de rua, que eu vi claramente que estava com fome, me pediu ajuda para comprar ração para o cachorro que acompanhava ele. E naquele momento eu não tinha dinheiro também e eu não tinha cartão. E eu não conseguia ajudar.
E quando eu voltei era tarde demais, ele não estava mais ali. Quem está sendo melhor nessa situação? Ele ou eu? Ele, que nada tinha, mas ainda assim quis dividir com um cachorro. Ou eu, que tinha para dividir e não fui capaz de ajudar. Quando a gente para pensar nas necessidades do outro, aí que a gente está fazendo a caridade real. Quando a gente se antecipa às necessidades do outro. Eu posso muito bem sair na rua agora e sair com meio quilo, 200 gramas de uma ração. Eu posso sair com um pedaço de pão e posso sair com as minhas moedas de R$1. Eu posso sair com meu coração aberto para ouvir. Eu posso sair 20 minutos mais cedo para não dizer que eu estou com pressa e eu poder ouvir o que o meu irmão está ali falando. A caridade vai muito além disso. A caridade vai também orar por aqueles que passam por nós. Quantas vezes nós não fomos o bom samaritano? Quantas vezes Jesus bateu na nossa porta e nós não fomos capazes de atendê-lo? Isso é muito triste pra gente, mas ao mesmo tempo, quando nós não somos bons em alguma coisa, é o primeiro passo para nós sermos bons nela. Então, vamos praticar isso. Não vamos deixar isso morrer, não vamos deixar ser apenas uma palestra, mas que seja um marco, seja o dia D, o dia 1 da nossa mudança, o dia 1 do nosso recomeço. Lembremos que fora da caridade não há salvação. Lembremos e vemos o rosto de Jesus em cada pessoa que vier nos suplicar ajuda e em cada pessoa que não vem nos pedir ajuda, que faz o mal, mas que nós sabemos que precisamos de ajuda. Vemos ali uma pessoa que nós amamos e a ajudemos mesmo assim, mesmo que em silêncio, mesmo que anonimamente, mas não deixemos de ajudar. Amemos o nosso inimigo, lembramos que o reino não é desse mundo. E para a gente finalizar a nossa palestra, eu vou colocar aqui num que eu acho que vai resumir todas as nossas atitudes daqui em diante. A fé transporta montanhas. Sim, a sua fé pode transportar montanhas. Pode transportar as montanhas de todas as dificuldades que você está passando hoje. Da dificuldade do câncer, da dificuldade do HIV, da dificuldade do Covid, da dificuldade da depressão, da dificuldade da ansiedade, da dificuldade do egoísmo, da dificuldade do orgulho, da dificuldade da saudade da família, da dificuldade da perda de um ente querido, da perda de um amor não correspondido. A fé transporta montanhas, sim, mas a sua fé precisa ser, no mínimo, do tamanho de um grão de mostarda. Com a fé, você vai conseguir fazer tudo aquilo que a gente falou desde o início da palestra até agora. Quando veio ao encontro do povo, um homem se aproximou dele e, ajoelhando-se aos seus pés, disse: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunático e sofre muito, pois cai muitas vezes no fogo e muitas vezes na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus respondeu dizendo: Ó raça incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando os suportarei? Tragam esse menino. Depois de ameaçar o demônio, este saiu do menino, que no mesmo instante ficou curado. Então, os discípulos se dirigiram a Jesus em particular e lhe perguntaram: Por que nós não pudemos expulsar esse demônio? Jesus lhe respondeu: Por causa da sua incredulidade. Pois em verdade lhes digo que se tivessem a fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta montanha: Transporta-te daí para ali, e ela se transportaria, e nada lhe seria impossível. São Mateus, capítulo 17, versículos 14 a 20. Vamos expulsar os nossos demônios. Os nossos demônios, eles não são só demônios externos, não são apenas espíritos desencarnados, não são apenas pessoas encarnadas que estão nos levando para o mau caminho. Claro que não. A última palavra, meus amigos, é sempre nossa. Vamos sair dessa ilusão que os outros estão fazendo aquilo com a gente. A vida nos fez assim? Não. As nossas atitudes é o que vale, o nosso pensamento é o que vale. Então, para nós expulsarmos os demônios que habitam dentro da gente, a gente tem que matar um a um. E Jesus deu todas as ferramentas para que a gente conseguisse isso. As ferramentas estão aqui
As ferramentas estão na Bíblia, as ferramentas estão no Espiritismo, as ferramentas estão nas diversas religiões que se propõem a levar o homem para o caminho do bem, para o caminho melhor. Sendo assim, vamos ter fé que dias melhores virão, vamos ter fé que nós vamos passar por mais essa provação e por mais essa tribulação, vamos ter fé que todo mal, toda fome, toda infelicidade que estamos passando hoje, ela será recompensada. Vamos ter fé que nossos objetivos não devem ser permeados e apenas na vida atual. Nossos objetivos, o nosso foco maior deve ser na vida futura. Nossa moralidade, nossa inteligência deve estar focado nisso. Vamos ter fé de que vamos sair de casa e dar um olhar amigo, uma palavra amiga. Vamos ter fé de que precisamos e devemos e vamos fazer a caridade de hoje em diante. Nós vamos focar, nós vamos pegar algumas pessoas principais a qual nós não temos empatia, nós não temos simpatia. Pelo contrário, nós não temos outro sentimento e nós vamos orar por essa pessoa. Nós vamos passar na rua e nós vamos ajudar sim o outro. Nós vamos saciar a fome, porque nós sabemos o que é passar fome, porque um dia nós já passamos. Nós vamos ter fé que os aflitos, eles serão consolados. E eles serão consolados por Jesus, porque Jesus nos chamou, porque o jugo dele é suave e o fardo dele é leve. Vamos ter fé que o reino de Deus não é deste mundo e que precisamos, a partir de hoje, angariar pouco a pouco passos para chegar lá. Vamos ter fé que é preciso nascer de novo para ver esse reino dos céus, mas que a transformação, ela começa a partir de agora, não na vida futura. O nosso futuro, ele vai ser permeado, ele vai ser escrito a partir de agora. Vamos ter fé que unidos nós vamos vencer. Vamos ter fé que a religião é o religare. Nós vamos nos reconectar e nós vamos nos religar a Deus mais uma vez. E que o que passou, passou. Nós vamos trazer como lição, nós vamos levar isso para o futuro. Vamos ter fé, porque nós vamos remover a montanha da ignorância, a montanha da tristeza, a montanha da solidão. E nós vamos fazer um mundo melhor a partir de nós. A responsabilidade é nossa, não do outro. Sendo assim, meus irmãos, eu convido vocês a recomeçar. Nós estávamos perdidos, mas a partir da palestra de hoje, nós estamos nos reencontrando e nós vamos recomeçar. Convido vocês agora para pegar um copo de água na cozinha de vocês, enchê-lo, colocar do ladinho de vocês, porque durante a nossa prece, nós vamos pedir para a espiritualidade para fluidificar esse copo com água. Não perca tempo, vá na cozinha, eu espero você, porque nós vamos recomeçar e nós vamos recomeçar da maneira certa. Não temos mais ovelhas perdidas, porque Deus nos chama todos os dias para nos reencontrar no grande rebanho dele. Vamos fechar nossos olhos, elevar nossos pensamentos ao Pai. Querido e amado Mestre Jesus, muitíssimo obrigada pela palestra noite de hoje. Muitíssimo obrigada por termos despendido o nosso tempo para estarmos aqui tentando mais uma vez recomeçar, nos religar, não estarmos mais perdidos. Estávamos perdidos, Pai, porque estávamos cegos na nossa própria ignorância, estávamos cegos no nosso próprio orgulho. Mas agora, com os olhos bem abertos, podemos enxergar o horizonte. E o horizonte é lindo, o horizonte tem esperança, o horizonte tem folhas lindas e campos verdejantes, o horizonte tem amor, o horizonte tem caridade, o horizonte tem todos os nossos parentes, os nossos familiares que já se foram, o horizonte tem tudo aquilo que amamos, o horizonte tem companheirismo, compaixão e empatia, o horizonte tem muito de Ti, meu Pai, o horizonte tem Deus. O horizonte tem um sol quentinho que aquece nossa alma e nosso coração. E com isso, Senhor, pedimos a Tua fé, pedimos a Tua força, pedimos que o Senhor não nos desampare em nenhum momento, para que junto com a espiritualidade superior, junto com nossos amigos espirituais, possamos recomeçar hoje e voltar a participar do Teu rebanho. Muito obrigada por tudo, Senhor, e que assim seja, graças a Deus. Tendo a certeza agora que essa água está fluidificada, convido todos vocês a bebê-la, que ela sirva de remédio para o corpo, todas as mazelas que estão sentindo no momento e para a nossa alma. Vamos recomeçar, meus amigos. Muitíssimo boa noite.
e até logo!